É verdade que as vítimas de acidentes que envolvem radiação têm os seus corpos preservados? Não é verdade, inclusive, muito pelo contrário, a degradação é acelerada. A lógica por trás desse raciocínio até faz sentido, porque a gente realmente usa a radiação para fazer esterilização de alimentos ou de objetos que não podem ser esterilizados de outra maneira. E o que é esterilizar? É a gente eliminar micro-organismos que fazem degradação natural. Só que o que acontece? Existe uma implicação biológica por trás disso. O nível de radiação que a gente usa para induzir esterilização de objetos ou de alimentos é muito superior a qualquer nível de radiação que um corpo humano conseguiria resistir sem sofrer degradação. Mas por que disso? Bom, organismos que possuem células que são muito complexas, como é justamente o caso dos mamíferos, que têm diversas partes que fazem a célula funcionar, eles vão ser muito mais sensíveis a efeitos da radiação do que comparado a micro-organismos mais simples, como é o caso de bactérias ou vírus. Porque vocês imaginem, se um organismo como o mamífero, que tem uma célula cheia de partes que precisam andar bem para que a célula funcione, qualquer partezinha que dê defeito, a célula morre. Agora, em contrapartida, uma bactéria ou um vírus, que são organismos muito mais simplificados, primeiro que já é difícil a radiação conseguir atingi-los. E quando atinge, às vezes, mesmo que ela cause algum dano, o organismo é tão simples que ele se vira com o que ele tem e ele continua funcionando. Então, por essa razão é que eles têm essa característica de serem muito resistentes a efeitos da radiação. Eu trouxe um gráfico disponibilizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear no material didático deles que ilustra essa diferença de sensibilidade à radiação entre seres vivos. E se a gente observar, os mamíferos estão lá embaixo do gráfico, sendo os organismos mais sensíveis. Em comparação com as bactérias, que estão lá no topo do gráfico, sendo os organismos mais resistentes, as bactérias e os vírus, o nível de radiação que a gente precisa, né, para conseguir matar uma bactéria ou um vírus, comparado a um ser humano, vai de 100 a 1000 vezes mais. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo a vítima de acidente que teve o maior nível de exposição, ou então aquela que teve o maior grau de contaminação interna com elementos radioativos que irradiam ao longo dos anos ali, não há nível suficientemente alto que consiga induzir esterilidade, porque o organismo sofre degradação primeiro. O corpo humano vai sofrer essa degradação antes das bactérias. Então é por essa razão que aquele organismo ele não vai ter nenhum tipo de benefício conservador e justamente acontece o contrário, né? Já que aquele organismo morreu justamente pela degradação de tecidos que a radiação já causou, ele vai se desfazer de um modo muito mais rápido, porque a radiação já fez uma parte do trabalho. Dado que as bactérias continuam ali, elas só vão dar seguimento a essa aceleração da degradação. Então, realmente, nenhuma das vítimas de qualquer evento relacionado à radiação vai ter o seu corpo preservado.